Olá, gente. Vamos para a segunda parte, né? Não é feito para entender, né? Depois eu vou dar uma lida no título. Gente, vamos lá, né? Quando comecei a estudar sobre autossuficiência, uma das coisas que eu percebi até mesmo da linguagem definindo o capitalismo é a linguagem com muita complexidade, com muita dificuldade e de difícil entender. Eu esqueci no primeiro vídeo de ter falado o que me fez ter um entendimento bem claramente sobre a cooperativa foi porque eu usava o dicionário. Então, quando eu vi algumas coisas que era difícil de entender, algumas coisas que era difícil de se compreender, eu usava o dicionário, né? Que é um código, né? É uma complexidade. E eu recomendo, se você for entrar em alguma área que você vê complexidade, tem que ter o dicionário, senão você não vai entender. Mas vamos continuar com o raciocínio aqui. Os efeitos que as regras fazem nas pessoas, as regras da economia, faz as pessoas não pensar, faz as pessoas não raciocinar, faz as pessoas não entender. Por quê? O funcionamento da cooperativa, ele é cheio de amarração, ele é cheio de coisas que vai prender você a um ponto que você não vai saber sair, não vai saber, de fato de verdade, reagir àquela situação. Então é muito comum as pessoas, pelo sexto sentido, perceber as coisas erradas, perceber as coisas que não são certas, as coisas que não são corretas, mas elas só aprenderam uma forma de viver, que é tendo uma profissão ou abrindo o próprio negócio. Uma outra forma elas não vão saber fazer. Por quê? Porque o setor privado, ele ceda as pessoas com comodismo. Tenha dinheiro que você resolve isso, tenha dinheiro que você não precisa esquentar a cabeça, tenha dinheiro que você não vai se preocupar mais com isso. Essa não é a fala que vocês ouvem? Que tudo é com dinheiro? Gente, essa fala aí vai te afundar, tá? Ela vai te afundar. E ela serve também como uma anestesia, né? A anestesia, ela tem um efeito, de uma certa forma, de retardar as nossas reações, né? As nossas atitudes. Mesmo que a gente vê, como acontece ao longo da minha vida, as pessoas vendo as coisas erradas, as pessoas discordando de certos posicionamentos, aquelas coisas todas, ela vai ser muito lenta. O tempo de vida que a gente tem. Então, vai haver sempre os sinais, as indicações, grava isso também, os sinais e as indicações, que vai demonstrar que as coisas estão erradas, mas como você foi sempre ensinado a ter uma profissão, por mais que você vai ver as coisas erradas, o que geralmente acontece é a pessoa ou trocar de profissão ou de subir de hierarquia. Então, tipo assim, ela nunca vai se desvencilhar desse problema porque foi o que ela aprendeu e vai passar para o seu filho. Aquela mente que só olha aquilo que é dito. E essa questão de não pensar e de não raciocinar é uma prática também da própria conjunto de regras. Entendeu? Porque ele já impõe isso a você. Qualquer coisa que você faz fora desse conjunto de regras vai gerar preconceito, vai gerar discriminação, vai gerar rejeição, vai ter uma atitude violenta porque as pessoas aprenderam dessa forma. Um outro tópico que eu quero trazer aqui é essa questão. Quem é o maior beneficiário hoje do capitalismo? A gente vê a cegueira do brasileiro de idolatrar os americanos, né? Vamos falar dessa questão, de bajular os americanos, de falar que é próspero, aquela coisa toda. Mas muitos deles não entendem o funcionamento. A gente nem pode considerar que o Brasil ou qualquer lugar do mundo seja capitalismo. Isso também é uma outra questão que eu vou falar ao longo dos vídeos. E a gente vê que as regras veio de fora, da Inglaterra, a determinação como funciona veio de fora, porque nós tínhamos uma economia de escravo, e o maior beneficiário disso é os americanos. Os europeus vêm em segundo por conta da União, no caso.
E os mais afetados são o Brasil, a África, os outros países. Por que isso acontece? Porque o povo brasileiro, tá? Quando os portugueses vieram para cá, o pensamento dos portugueses era de poder explorar os recursos naturais, que vai vir da mercadoria, que é essencial para a existência do ser humano e para as questões básicas. A segunda parte do Brasil ela foi baseada na escravidão, dos negros, no caso, e tinha como economia. A terceira fase, que é a nossa fase que nós estamos vivendo, ela é baseada de não permitir o ser humano aprender a fazer suas próprias coisas e, como consequência, dar um trocado como se fosse um cala-boca. Então, a boa parte das riquezas que é produzida no Brasil é levado para essas moedas que são valorizadas, mas não são valorizadas por ser valorizadas, são valorizadas pelo excesso de escassez que existe no Brasil. Essa mesmo é a palavra, o excesso de escassez. Então o que acontece? Quando houve a República do Brasil, assim que terminou, os proprietários de escravo, eles ficaram no poder, né? E aí, será que eles pensaram pelo bem do coletivo? Eles pensaram pelos bens da geração? Evidentemente que não, gente. Eu vou ser bem sincero com vocês. Isso é perceptível claramente em muita gente. E a gente vive nessa situação que muitos economistas falam, porque o Brasil não cresceu, porque o Brasil não se desenvolveu, porque o Brasil não foi para frente. Porque a gente, até hoje, é explorado. O fundamento do funcionamento do capitalismo nada mais do que limitar o ser humano a fazer suas próprias coisas. Essa é a grande verdade. Aquilo que as pessoas não querem fazer é o que vai fazer ela ser explorada. É fato. Então a gente tem essa herança. E essa herança beneficia quem? Quem propagou o sistema capitalismo, que foram os americanos. Enquanto não tiver um olhar que todo mundo tem que ser unido, e que um brasileiro que não tem um prato de comida, que não tem um arroz, que não tem um item básico, nós temos que abraçar e não simplesmente fingir que não existe, isso vai continuar. E o maior beneficiado com essa divisão, esse conflito, evidentemente é o país que criou, né? Os Estados Unidos, né? Juntamente com a Inglaterra, que foi a pioneira e depois veio para os Estados Unidos. Na realidade, os Estados Unidos propagou, vou corrigir aqui. Então, essa é uma das questões que acontece, né? Se tem uma coisa que você não vai ter nesse conjunto de regras, que é feito propositalmente para você não entender, evidentemente, é a questão que você não tem mais autonomia das suas próprias coisas. Quando a gente participa do sistema financeiro, que é que as pessoas pagar para as pessoas fazer para a gente, automaticamente a gente assina um contrato, mesmo que a gente não conheça, do funcionamento do capitalismo. E a questão de privacidade, a questão de que você tem o controle das coisas, esquece. Você é obrigado a trabalhar, evidentemente, mesmo que você não queira, para poder trazer as coisas que você precisa para a sua existência como ser humano. Então você vai passar a vida toda na movimentação, porque você não sabe fazer suas próprias coisas, você tem que pagar. E aí que está o problema, porque nesse ponto você perde o controle da sua vida. Nesse ponto já não é mais você que está fazendo as coisas, você está fazendo as coisas por uma outra pessoa. E bate naquele problema, as pessoas não estão pensando, as pessoas não estão raciocinando, as pessoas não estão pegando o caminho que deveria ser pegado, o caminho da renúncia, se sacrificar por uma coisa maior. E esse é o grande problema. Outro problema também acaba acontecendo, que é a questão da limitação. Gente, isso é muito sério, porque quando você não lê o conjunto de regras e não entende, evidentemente, com a grande maioria, você tem limitações psicologicamente criadas pelo sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, ele sabe bem claramente que a partir do momento que você aprender a fazer suas coisas, aprender a cuidar das suas coisas, aprender a produzir as suas coisas, o capitalismo não existe. Ele não existe. Como acabei de falar em outros vídeos, tanto o setor público como o setor privado, existe conflito de interesse. O grande problema é que as pessoas não leem o manual.
não procura entender, não procura buscar a verdade, né? Talvez essa é a palavra que eu deveria ter falado no primeiro e no segundo vídeo. Estou falando aqui agora. A verdade, buscar a verdade da realidade das coisas. Então ele vai te limitar, intelectualmente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, no seu ambiente que você vive, das pessoas que você vive. Por que isso acontece, de fato e verdade? Porque ele precisa manter a posição das pessoas. Ele precisa que as pessoas venham fazer aquilo que o conjunto de regras impõe a gente para funcionar. E detalhe, é um conjunto de regras que não é do Brasil, é de um outro lugar do mundo. Então, consequentemente, o que vai acontecer de fato e verdade? Que você vai viver uma vida que não é sua. Você vai viver uma vida de quem quer que você vive. Conflito de interesse, evidentemente. E é o que acontece, isso é muito importante falar. Eu tenho meus 35 anos, né, cara? Desde 7, 6 anos eu vejo muitos seres humanos não tendo condições de superar a diversidade, as barreiras, as complexidades, os impossíveis. Muito ser humano ele tem muita dificuldade de superar os obstáculos, entende? E por essa dificuldade não acontecer, o que acontece? O que eles fazem? Trapaceiam. E nessa trapaça, ou perde a vida ou vai para a cadeia. Por quê? Porque o ser humano ele consegue perceber que por vias normais ele não vai conseguir certo nível da hierarquia do capitalismo. Ele não vai conseguir ascender em certas hierarquias, porque já está se fechando ao longo do tempo a capacidade do ser humano sair da pobreza para subir lá no topo da hierarquia. Hoje os concursos públicos geralmente é com ensino superior, né? Justamente para impedir, né? Aceita qualquer área do ensino superior, mas não aceita especificamente naquele cargo, né? Então, tipo assim, o cara pode fazer o concurso para polícia, qualquer área, pode ser até turística, não tem nada a ver com a polícia, justamente para poder impedir esse acesso. Então muitos deixam de fato de verdade, eles não conseguem superar os obstáculos, a limitação que ela é imposta, e começa a trapacear, começa a enganar, começa a mentir, começa a aloprar. Por quê? Porque ele não consegue resolver o problema. Ele não consegue resolver o problema. E lá na economia, quando a gente vai ler o livro, ele fala sobre essa questão. Tem situações que eu me deparei ao longo da minha vida que assim eu ficava meio tipo sem entender, né? De ver muitas mulheres entrando em pânico, muitas mulheres entrando em curto-circuito, né? De não saber o que fazer naquele momento, né? De não saber como reagir àquela situação, pânico total, chorar mesmo, ficar em crise de choro. Por quê? Porque ela nunca foi preparada para aquela situação, ela nunca teve estrutura para aquela situação. Então ela não sabe o que fazer. Então essa limitação psicologicamente que acaba acontecendo impede até mesmo de a gente usufruir das coisas. Essa limitação. E infelizmente é um desefeito, porque se a gente está no meio privado, ele vai privar a gente. Vai privar a gente de tudo que é tipo de coisa, de habilidade, de talento, de conhecimento. E essas limitações vai colocar a gente numa situação de plena dificuldade para resolver as coisas, de plena limitação. E nem todos estão preparados, né? Uma das coisas que acaba também acontecendo é a perda de autonomia, né? Da pessoa se identificar como ser humano, né? Porque a pessoa ganha tão mal aquilo que ela ganha da cooperativa que chega um ponto, né? Cooperativa eu me refiro ao capitalismo, tá, gente? Para as pessoas não se perderem no raciocínio. Que ela perde de fato de verdade a sua representatividade, porque ela ganha tão mal que quase ela não tem voz, quase ela não tem voz de falar, porque ela não tem tempo para resolver suas próprias coisas. Esse também é um desefeito. E a gente está vivendo também uma época, muito importante falar, que existe muita preocupação de ter dinheiro, que é errado, e pouco olhar para o produto. Hoje existe mais gente querendo aproveitar a vida, que não é errado, mas partindo pelo ponto da cooperativa, do capitalismo, você tem que visar o produto do que o lucro, né? Porque não é o dinheiro que vai trazer o produto, mas é o produto que vai trazer dinheiro. Então a gente tem uma população muito incentivada pelo setor privado, erradamente, de querer ter dinheiro
muito dinheiro e não visar o produto. Porque o que adianta você ter dinheiro, mas se você não tem o garçom para te servir, não tem o porteiro para te servir, não tem o motorista para te levar, a lógica que eu estou falando, tá? O que adianta ter? Não é o dinheiro que vai fazer o produto, mas o produto que vai fazer o dinheiro. A gente tem uma visão, quando os economistas falam que o que deu errado no Brasil é a própria filosofia do setor privado. Que quer, de uma certa forma, fazer que todo mundo chegue ao espaço do topo, uma forma de instrumentação, sendo que não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Se a gente perguntar para as pessoas se elas pensam em enriquecer, a grande maioria vai falar que não. A grande maioria vai falar que não. E isso mostra o quanto, de fato de verdade, no meu ponto de vista, as pessoas não estão participando da ideia do conjunto de regras. As pessoas estão distantes desse conjunto de regras, porque a ideia é essa. Se as pessoas não têm esse pensamento, então essas pessoas estão afastadas dessas ideias. Então, para onde nós estamos indo? Qual é a direção que nós estamos indo? Está entendendo a realidade que nós estamos vivendo? Então, tipo assim, as coisas que são feitas dentro das estruturas de dominação, que é a língua, que é a água, que é os alimentos, a energia, todos os instrumentos que movem o coletivo, o dinheiro também, muitas das coisas é feito propositalmente para não entender. Justamente para poder o quê? Explorar o ser humano. Hoje o maior beneficiário disso tudo tanto é os Estados Unidos como a Europa, evidentemente. E infelizmente a gente vai continuar sendo explorado se não mudar o pensamento, se não mudar a direção, se não mudar de fato de verdade o que a gente está fazendo. Entendeu? Se você quer realmente viver uma vida boa, uma vida digna, aprenda a fazer suas próprias coisas, cuide das suas próprias coisas e não dependa do sistema financeiro para nada. Não existe, dentro do sistema financeiro você tem muito para dar e muito pouco para receber. Isso aí é geral. Gente, eu peço desculpa pelo som alto aí do meu vizinho, entendeu? Mas eu espero que todo mundo de vocês ouve, tá, gente? Fui. Se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal, se vocês puderem. Avalie o vídeo, quase que eu ia esquecer. E tem ali a parte ali também da contribuição do canal, porque eu estou começando a fazer a minha própria autossuficiência e eu quero trazer mais conteúdo profundo. Fui, gente.